Boa tarde, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, irmãos da Igreja Presbiteriana de Colina e demais irmãos que nos assistem. Queria saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e compartilhar uma porção da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 6, de 15 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, ontem nós comemoramos no Brasil o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro é reservado para que todos nós reflitamos sobre os problemas causados pela história da escravidão negreira em nosso país e, por que não dizer, no mundo. Talvez o verso que mais me chama a atenção para a questão da escravidão no Brasil esteja na obra Tragédia no Mar, Navio Negreiro, de Castro Alves. A última estrofe, onde Castro Alves diz o seguinte: fatalidade atroz, que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris em pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus ares, dos teus mares. Meus irmãos, aqui você vê a última estrofe em que Castro Alves fala sobre a própria tragédia no mar, não é, do transporte dos escravos pelo Atlântico. E ele termina vendo a bandeira brasileira em um desses navios. Né? E ele vai dizer que isso é uma infâmia profunda. E ele vai evocar dois heróis, não é? Dois ícones da história. Colombo, não é? A quem é dado essa entrada na América, né? Esse conhecimento mais profundo do continente americano, lá em 1492, e Bonifácio de Andrada, não é? O patrono da independência. Ele vai pedir para que Andrada arranque aquela bandeira dos ares, não é? E Colombo que ele feche a porta dos mares, né? Para que essa infâmia não continue existindo. Nesse mesmo poema, ele vai dizer que uma bandeira, né, a bandeira brasileira, ela está sendo feita de mortalha. Não é? Quando ela é empunhada nos navios negreiros, ela não é mais uma bandeira que demonstra, né, a glória de um povo, né, mas a mortalha de um povo. E você pode estar pensando, né, por que estamos falando, por que nós lemos Romanos 6, né, 15 a 17, e estamos falando de escravidão, né? Porque, meus irmãos, nesse texto nós falamos sobre a questão do escravo. Não, pastor, eu não ouvi essa palavra escravo no texto. Nós lemos ali a palavra servo, né? Nós éramos servos do pecado, né? Servíamos o pecado. Em nenhum momento a palavra escravo foi falada nesse texto. Então o senhor deve estar equivocado. Com certeza não. Né? E eu vou mostrar para você por que não estou equivocado.
A palavra servo que aparece nesse texto, né, aqui no versículo 16, não sabeis que daquele a quem ofereceis como servos, né? Ah, e aí depois no versículo 17 aparece a palavra escravo, né? Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, né? Só que na língua grega, né, a língua original do Novo Testamento, aqui é a mesma palavra, tanto no versículo 16 como no versículo 17. Que palavra grega é essa? A palavra doulos. Doulos, né? É a palavra escravo, né? E aí você vai perguntar assim, por que aparece a palavra servo? Então por que nós não lemos assim o versículo 16? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como escravos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois escravos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Por que não colocou a palavra escravo aqui? Meus irmãos, diversas vezes a palavra escravo é traduzida por servo. Por exemplo, quando Paulo diz que ele é servo de Jesus Cristo, ali no capítulo 1, a melhor tradução é escravo, né? Talvez a melhor explicação dessa questão de tradução esteja nesse livro aqui do John MacArthur, Escravos, né? A verdade escondida sobre nossa identidade em Cristo. Um livro muito bom. E o MacArthur apresenta duas propostas, né, para essas traduções. Isso começou com as traduções inglesas e foi difundido para as demais traduções do Novo Testamento, né? Ele vai dizer, em primeiro lugar, devido aos estigmas ligados à escravidão na sociedade ocidental, é compreensível que os tradutores quisessem evitar qualquer associação entre o ensino bíblico e o tráfico de escravos do Império Britânico e da era colonial americana. Segundo lugar, em uma perspectiva histórica, no final dos tempos medievais, era traduzir doulos pela palavra servos, no latim, né? Doulos do grego passou para servos. Algumas primeiras traduções em inglês, influenciadas pela tradução latina da Bíblia, traduziram doulos por servo, por ser essa uma tradução mais natural dos servos. Somando a isso, na Inglaterra do século XVI, o termo escravo era geralmente usado para descrever alguém acorrentado e encarcerado. O fato é que quando nós falamos de escravidão, a escravidão negreira que aconteceu no Ocidente, ela é muito diferente da escravidão que existia ali entre os hebreus, né? A escravidão que existia entre os hebreus ali no livro de Êxodo, né? Ela fala da escravidão por trabalho. Então, por exemplo, alguém contraía dívidas e por causa dessas dívidas não havia como pagar, então ele se tornava escravo daquela pessoa que ele devia, até que ele saldasse toda a sua dívida. Nós vemos isso na parábola do rei compassivo, né? Quando havia alguém que lhe devia uma grande soma de dinheiro, e ele vai dizer, olha, que vendam ele como escravo, ele e a sua família, até que toda a dívida seja paga. O fato é que a dívida era tão grande que eles, em toda uma vida, nem ele nem a sua família conseguiriam pagar aquela dívida. Então o servo pediu clemência ao rei, que foi misericordioso. Mas ele não foi misericordioso com o seu conservo, que lhe devia apenas um mês de salário, um denário, né? E sabendo disso, o rei vai se entristecer. Então, meus irmãos, a diferença de tradução se dá por causa, não é, dos tradutores bíblicos não quererem ligar a escravidão, né, nem endossar a escravidão nas traduções, a escravidão negreira. Mas o fato, meus irmãos, é que aqui há uma escravidão, né? Você observa aqui o primeiro versículo, né,
que é uma resposta ao versículo 14. No versículo 14 você tem o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não se assenhorará. A melhor tradução aqui de domínio, né, a palavra aqui é a palavra que vem de Kyrios, o verbo que vem da palavra Kyrios, que significa senhor. Então, o pecado, ele não será senhor de vós. Ele não se assenhorará de vós, né? Porque essa é a relação que as pessoas têm com o pecado. O pecado, ele é justificado por duas palavrinhas: preciso e necessito, né? Desculpa, preciso e mereço. As pessoas vão justificar todas as suas mazelas, ora por preciso, né? Eu necessito disso, eu preciso disso, sem isso eu não vivo, ou eu mereço, né? Eu faço tantas coisas boas que essas mazelas aqui, né, no frigir dos ovos, na soma geral, não vão afetar a minha idoneidade. Então as pessoas ligam a ideia do pecado à própria felicidade. Parece que para ser feliz é necessário alguma dose, mesmo que homeopática, de pecado. A Bíblia é contrária a isso. A Bíblia mostra claramente que a vida cristã, a felicidade do cristão, não está em nenhuma forma de pecado. Muito pelo contrário, o pecado é uma corrupção da verdadeira alegria, é uma corrupção da verdadeira felicidade. O homem feliz, segundo o Salmo 1, né, a palavra bem-aventurado ali é uma tradução de aser, que no hebraico é feliz, né? Tanto que a tradução no grego foi Macarios, né? O homem feliz é aquele que não anda pelo conselho dos ímpios. É aquele que não anda no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda daqueles que escarnecem. Por quê? Porque o seu prazer, a fonte de sua felicidade, está na lei do Senhor. E nela ele gasta todo o tempo, ele medita de dia e de noite, ele se preenche da palavra de Deus. Então a felicidade do cristão não está no pecado. Por isso o pecado não tem domínio sobre ele, né? E por que o pecado não tem domínio sobre ele? Por que o cristão ele busca a palavra e nela está a sua fonte da verdadeira felicidade? Porque nós não estamos debaixo da lei, mas da graça, né? Então, ou seja, nós cumprimos a lei pela graça de Deus, né? A nossa vida cristã é pautada não por um conjunto de normas superficiais, mas por normas que foram aplicadas ao nosso coração. Então a nossa vida ela não é meramente exterior e não pode ser meramente exterior. Ela nasce de um coração comprometido com a palavra. E o que faz o nosso coração comprometido com a palavra? A graça de Deus. Nós falamos sobre isso na devocional passada, né? Quando falamos sobre o sola gratia, né? O somente a graça. E aqui as pessoas, né, podem corromper essa verdade. E qual que era a forma que as pessoas corrompiam essa verdade? Né? Lá na época do Paulo e inclusive hoje. Então nós havemos de pecar porque estamos sobre a graça, não estamos sobre a lei. A lei, ela impunha restrições aos nossos desejos, às nossas vontades, e falava que isso era pecado, que aquilo era pecado. Então, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, não é? Então, na graça nós podemos pecar. Meus irmãos, infelizmente, a graça sempre foi absurda ao homem, né? Havia pessoas que diziam lá na época de Paulo, né? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante. O que Paulo diz àquelas pessoas? Olha, como viveremos no pecado se para ele morremos? Então nós morremos para o pecado, não é? E aqui Paulo vai dizer, aqui no versículo 15, né, o porquê nós não podemos viver no pecado. O porquê que nós não podemos viver nem parcialmente, nem minimamente no pecado. Primeiro lugar, porque nós não obedecemos ao pecado. Então, há dois tipos de pessoas.
aquelas pessoas que obedecem ao pecado, e isso gera para elas a morte, porque o salário do pecado é a morte, e aquelas pessoas que obedecem a Deus, né? Que são servos, escravos, né? De Deus, e isso gera a eles justiça. Então aqui Paulo está falando de escravidão. Todos nós fomos escravos. Todos nós somos escravos. Não há liberdade para o cristão. A liberdade ela existe em algumas esferas da vida, mas na vida espiritual ela não existe. Por que ela não existe, pastor? Porque o homem não está preparado para ser livre. Essa é a grande verdade. A liberdade só foi dada aos seres humanos uma única vez, aos nossos pais no Éden, não é? Lá, Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Por quê? Porque eles estavam numa condição, num estado de inocência. Havia uma neutralidade em seus corações. Então eles poderiam servir a Deus por suas obras, por isso Adão e Eva estavam debaixo do pacto das obras, e eles também poderiam servir a Deus, né, poderiam servir ao pecado com suas obras. Eles tinham uma tal neutralidade que eles poderiam tanto servir a Deus como ao pecado. E você que conhece a história de Adão e Eva, lá nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, você verá que os nossos primeiros pais optaram por servir ao pecado, desobedecendo a Deus, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, na pretensão de serem iguais a Deus. Né? Então, irmãos, daquele momento em diante, aquele livre-arbítrio ele foi extinguido completamente, não é? De maneira que, como assim extinguido, pastor? Eu consigo decidir diversas coisas da minha vida. Eu decidi, por exemplo, eu mesmo decidi que ia colocar essa camisa dessa cor. Eu decidi o meu itinerário essa manhã. Eu decidi a prioridade das coisas que eu iria fazer, o que não iria fazer. Tá bom. Nós podemos decidir sobre várias coisas. Nós temos liberdade sobre várias esferas da vida. Mas nós não temos liberdade para decidirmos sobre nossa salvação. É igual, por exemplo, eu com as minhas filhas. Né? Elas têm muitas liberdades. Elas têm liberdade para gostar dessa ou daquela comida, para usar essa ou aquela roupa às vezes, né? Mas elas não têm liberdade para escovar ou não os dentes, para a hora que elas vão acordar, a hora que elas vão tomar banho. Elas, por exemplo, não têm liberdade para pegar a chave do carro e sair com ele. Isso seria nocivo. Se eu desse liberdade para que elas escovassem ou não os dentes, elas estariam já banguelas. Se eu desse liberdade para que elas acordassem a hora que quisessem, ou dormissem a hora que quisessem, elas teriam um crescimento muito deficitário. Isso afetaria a saúde delas. Elas podem escolher sobre algumas comidas, mas não sobre todas. Elas precisam ter uma alimentação balanceada. Né? Dirigir o carro, elas não têm preparo para isso. Isso seria nocivo não só para elas, como para as pessoas ao seu redor. Então eu, como um pai responsável, eu restringo a liberdade delas e decido por elas algumas coisas que elas não são capazes de decidir. Nós, em relação a Deus, somos em muitos assuntos como crianças. Porque nós nunca vamos ter o grau de conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, há duas formas de servir, de viver. Viver como escravo do pecado ou como escravo de Deus. Então não há liberdade. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Não há um meio termo, certo? Agora, a grande questão aqui é a consequência disso. Nós obedecemos ao pecado ou obedecemos a Deus. Ao obedecermos o pecado, nós geramos para nós morte. Sempre o pecado gera morte. Agora, quando nós obedecemos a Deus, nós geramos a justiça. Nós geramos a justiça. Então, a primeira grande questão que Paulo mostra aqui é o seguinte: não dá para viver
na graça e pecar ao mesmo tempo. Por quê? Pecar é obedecer ao pecado, é ser escravo do pecado e por isso ter morte. Se nós estamos na graça, nós obedecemos a Deus e nós geramos assim justiça. João, na sua primeira epístola, ele vai falar exatamente sobre isso, quando ele fala sobre aqueles que seguem a Jesus Cristo são necessariamente aqueles que obedecem os seus mandamentos, né? Ele vai mostrar que essa relação ela é fundamental. Alguém não pode dizer que segue a Jesus e não obedecer os mandamentos dele, né? Porque ao obedecermos os mandamentos de Jesus, nós mostramos que vencemos o mundo. Segunda razão, irmãos, é porque houve uma mudança em nossa trajetória. Olha o versículo 16, o versículo 17, né? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, né? Todos nós nascemos escravos do pecado. Todos nós nascemos debaixo do paradigma do pecado, pré-ordenados à morte eterna, né? Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes, nós fomos obedecer de coração a forma de doutrina a qual fomos entregues. Ou seja, houve uma mudança na nossa trajetória. Nós servíamos o pecado, nós obedecíamos ao pecado, nós éramos escravos do pecado. Mas houve uma mudança. Nós vimos isso no texto de Colossenses, na devocional passada. Jesus, por meio da vontade do Pai, Jesus nos resgatou do império das trevas, não é? Do poder das trevas e nos conduziu, né? O Pai nos conduziu ao reino do Filho do seu amor. Então, onde aconteceu essa mudança? Essa mudança ela foi esquematizada antes da fundação do mundo, né? Porque aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Veja lá em Efésios, né? E ela se concretiza na cruz do Calvário. Lá os nossos pecados foram pagos. Lá nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Lá nós somos comprados do império de Satanás. Lá nós somos comprados de Satanás. Nós já não somos servos do pecado, porque o nosso Senhor não é mais Satanás, é Jesus Cristo. Ele comprou o nosso preço. E agora Ele é o Senhor de nossas vidas. Por isso Paulo vai dizer a Pedro, lá em Gálatas 2, já não somos nós que vivemos, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu não tenho mais posse da minha vida, não é? Eu não tenho mais posse das minhas decisões. A minha vida e as minhas decisões devem servir a Jesus Cristo. Porque o escravo não tem direito sobre o seu corpo. O escravo não tem direito à opinião própria. O escravo ele não é escravo em horário comercial. O escravo vive 24 horas para atender o seu Senhor. E o nosso Senhor é Jesus Cristo. E não é um Senhor qualquer. É aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. E ressuscitando, nos dá acesso à vida eterna. Por último, meus irmãos, nós não podemos mais servir o pecado, ser escravos do pecado, porque nós fomos libertos do pecado. Olha aqui o versículo 18, não é? E uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Você percebeu aqui que o autor, o tradutor, né, no caso João Ferreira de Almeida, que estava seguindo a mesma linha de tradução dos outros tradutores do século XVI, ele usou escravo no versículo 17 e servo no versículo 16 e no versículo 18. Por que ele fez isso? Ele fez isso para quê? Para evidenciar que a relação que nós tínhamos com o pecado, de fato é uma escravidão, né? E aqui a ideia do tradutor é a escravidão negreira. Então esse texto ele fala sobre a escravidão negreira, né?
Assim como o escravo, ele era maltratado no navio negreiro, ele era maltratado pelos seus senhores, né? Pegue ali, por exemplo, os escravos que ficavam no valongo esperando por serem comprados, né? O escravo que não conseguia chegar quase que a uma idade mais avançada, morria muito tempo antes dos 60 anos, né? Então, a mesma relação que se impunha aos escravos negros, né, é a escravidão que o pecado nos impõe. Que o pecado nos impõe. Então, meus irmãos, todos nós, né, temos um lugar de fala quando falamos de escravidão. Porque todos nós fomos libertos do terrível senhor que é o pecado. Esse que desejava apenas a nossa morte. E fomos libertos para quê? Para sermos feitos escravos de um outro Senhor, que é Jesus Cristo. E ao servi-lo, nós somos felizes. A felicidade do cristão está em servir a Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje, né, se um dia houve a Lei Áurea, né, a lei número 3.353, assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, inclusive, se você já comemorou feriado no dia 13 de maio, talvez você esteja no grupo de risco, né? Você se lembra, né? Eu mesmo, quando era criança, o feriado não era no dia 20, era no dia 13 de maio, né? Se um dia houve a Lei Áurea que libertou os escravos, houve uma lei superior à Lei Áurea que nos libertou do pecado. Por quê? Porque a Lei Áurea, ela teve limites, né? É por isso que nós não comemoramos mais o dia 13 de maio. Porque a Lei Áurea, ela acabou libertando os escravos negros, mas legando-os a uma vida precária, né? A uma vida precária e instalando uma desigualdade social no nosso país que perdura até os dias de hoje, não é? A libertação que nós tivemos em Cristo não foi assim. A libertação que nós tivemos em Cristo, ela nos levou para uma vida plena. Em Cristo nós temos uma vida plena, abundante, e esperamos a plenitude no céu, né? Então vivemos esse já e ainda não. Hoje já temos uma vida abundante com as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Não há cristãos de segunda classe. Mas nós aguardamos ainda o novo céu e a nova terra, onde teremos a plenitude da graça de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida. Desculpe o tempo, né? Geralmente eu fico aí com 13 minutos, mas hoje eu acabei me estendendo mais, né? Queria orar pela sua vida nesse momento. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida, por cada pessoa. Obrigado porque um dia o Senhor nos libertou em Cristo Jesus. O Senhor nos conduziu a essa abundância de bênçãos, essa expectativa do dia em que teremos a plenitude da tua graça, das coisas que vêm do céu em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nada disso foi porque nós merecíamos, mas exclusivamente por causa da sua misericórdia. Nós pedimos que o Senhor continue aplicando essa verdade em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.